Vou convidar agora, já chegou, a Tatiana Aidar. Ela é especialista de dados e inteligência artificial na Microsoft Brasil. Tatiana, Tudo bom, o palco Pedro? é todo seu. Muito obrigada, viu? Um excelente dia. Pedro, eu confesso que eu gostei da minha voz em espanhol. Achei que ficou bonitinho. A Lúcia me mandou. A sua, sim, minha. já a minha, entendeu? Gente, eu estou sabendo que está um pouquinho fria aqui a sala. Vamos dar uma espreguiçada um pouco, que faz só isso. Dá uma levantada na mão, aí uma espreguiçada, para hoje esse diazinho friozinho. E aí eu tenho um depoimento a fazer, né? Eu preciso só do pointer, Lu. Será que está aqui? Eu acho que é esse aqui, ó. Não, acho que é esse aqui. Esse aqui. Esse aqui vai para frente e para trás. Espera aí, que eu acho que é para cá. Gente, vocês estão com frio? Eu posso mudar o ar-condicionado. Quem está com frio, levanta a mão. Tá friozinho. Para cá? Talvez um pouquinho, né? Tá, porque perdão. quem não está com frio pode tirar o casaco. Então tá bom. Vou pedir. Gente, então eu vou apresentar para vocês. Eu sou a Tati Aidar, sou especialista de dados e inteligência artificial aqui dentro da Microsoft. E eu trabalho com o setor de educação aqui com a Verinha, sempre tendo uma aula sobre essas questões, e também com a área de setor público, para governo federal e para governo estadual. E eu posso dizer o seguinte, antes da pandemia, a área de dados, né, era uma área que era meio patinho feio, sabe? Ninguém queria saber da gente. A gente, por favor, vamos lá conversar com o cliente, vamos entender, vamos fazer um relatório, vamos mostrar num painel. E aquilo sempre era muito commodity, né? Não, mas eu já sei o que tem no meu dado, tudo bem, vamos dar uma olhada, mas ele não traz nenhum insight para a gente de negócio, né? E aí, a partir do momento que vocês ouviram hoje aqui bastante, tanto a Stephanie, a Vera, a Ana comentando sobre essa questão da democratização do dado, né, e da inteligência artificial, gente, começamos a ser a menina bonita do baile. E foi assim mesmo. Agora, sim, é uma loucura, né, Vera? A gente conseguir agenda. E aí, um dos itens principais é que não só a área de TI vem nos procurando para falar sobre inteligência, né? Muito da área de negócio, muito dos usuários, todo mundo conhece pelo menos um tipo de aplicabilidade para a inteligência. Isso que ficou legal. Então, aqui, ouvindo alguns dos exemplos que foram passados, a gente está exatamente passando por isso no nosso dia a dia. E para a parte de serviços públicos, muito mais, né? Porque é o atendimento ao cidadão, é possivelmente um voto que esteja ali no meio, né, daquela situação. Então, a gente analisando, por exemplo, se uma voz que está ligando para o 190 está tendo medo, é um sequestro relâmpago, tem como a gente atuar com relação a uma atividade mais rápida. Então, veja, a gente está trabalhando desde a questão de atender um usuário na ponta com uma dúvida ou até mesmo uma questão de segurança nacional, né? Tudo com inteligência artificial. Mas hoje aqui eu venho falar bastante sobre a questão de ética, tá? Porque o que acontece? Vocês já viram esse slide também, essa evolução da inteligência artificial? Então, desde a década de 50, a gente já tem muitos modelos para falar sobre isso, e a partir do momento que a gente entra nessa inteligência generativa artificial, é justamente como, falando como um humano fala, você tem direito a acessar todos esses recursos, sem a necessidade de fazer nenhum código, nada disso. Então, isso nos propiciou uma alavancada muito grande depois de 2021, né? Aqui, a gente tem todo o portfólio de inteligência da Microsoft, então a gente pode falar sobre inteligência artificial do modelo tradicional, trabalhando com machine learning, modelos de negócio. A gente pode falar sobre reconhecimento de voz, né? Então, hoje em dia, existe muito de falar com sincronia, viu, Pedro? Do vídeo, tá? Já tem lá os avatares, mas um grande ponto que a gente coloca é que, via face, você hoje em dia já consegue emular outra pessoa. Porém, a voz é algo único. Então, se vocês puderem utilizar a voz como um fator de conteúdo e de segurança, vocês vão ver que os serviços públicos cada vez mais vão trabalhar também com esse recurso, tá? E aqui vem a nossa estrelinha, né, que é a parte do Azure OpenAI Services, e eu vou explicar um pouquinho para vocês qual é a diferença
do uso dele versus o uso na internet como um todo, né? Então, a Microsoft, já há uns bons anos, vem fazendo todo um apoio com relação a uma outra empresa chamada OpenAI. E essa colaboração, no final de 2022, a gente conseguiu sair com um grande entregável, né, que é a parte do Azure OpenAI. E qual é a diferença de você utilizar dentro da Azure e fora da Azure, né, dentro da Microsoft? Em primeiro lugar, quando vocês estão utilizando dentro da Azure, todo modelo que está sendo baixado do portal, vocês têm segurança, já foi testado, já tem toda uma questão de confiabilidade daquele código que vocês estão utilizando dentro da Microsoft. Em comparação, quando vocês estão utilizando um modelo público, né, que é ali o ChatGPT direto da OpenAI, o que visa, né, uma plataforma de open source, né, de plataforma aberta? A colaboração. Então, nesse momento, a OpenAI ela recebe os dados que vocês estão perguntando ou pedindo treinamento e ela compartilha com o mundo externo para que ela cresça essa inteligência. Quando vocês utilizam essa mesma mecânica, mas dentro da Microsoft, vocês conseguem deixar esse conteúdo especializado que só pertence a vocês somente embaixo da subscrição da Microsoft. Então, nesse momento, a Microsoft blinda os nossos usuários para que nenhum conhecimento, segredo de indústria, etc., seja compartilhado no momento do colaborativo, tá? Na plataforma do Open. E aí vocês escutaram bastante hoje falarem sobre a questão de ChatGPT, né, para a parte de atendimento. Mas aqui a gente já trabalha com modelos de linguagem, então fazer sumarização, resumo, perguntas, conteúdo com imagem, tradução e transcrição de maneira automática, como o GPT-4o está fazendo, uma parte de fine tuning também, que é uma adequação bem técnica, né, sobre aqueles requisitos para evitar que ele alucine. Então, quanto mais informações e dados especializados vocês colocam na inteligência artificial para treinamento, melhor ela vai ficando com relação à acuracidade. E aqui, em todo momento, existe um processo chamado GPTOps, que vai ficar olhando todo esse processo acontecer, como se fosse uma curadoria, para ir melhorando esse conteúdo ou identificando lacunas de conhecimento. Tá? Vamos lá. Bom, com relação à acessibilidade e inclusão, a Vera comentou bastante para vocês. Esse caso que comentaram da Índia é um caso público, tá na internet, e a gente consegue fazer dessa mesma maneira com esse caso público para a questão de acessibilidade de crianças de 5 anos, ou então esse público-alvo é um público-alvo que não conhece muito desse tema. Então, você pode pedir para a inteligência que cada vez mais ela seja sintética, né? Responda só o que está perguntando, ou então não, responda, mas seja criativo, ou então não, responda, mas de uma maneira muito mais fácil do que a gente está conversando aqui, ou utilizando um outro idioma, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está usando muito a parte de chat, né, atendimento, geração de código. Hoje em dia, a gente fala desta maneira e sai o código do programa por trás, então isso também já é possível. Recursos de voz, então, botão do pânico, botão que você queira preencher, por exemplo, um relatório. Você fala, e ali, no próprio relatório, ele já faz uma sugestão de inserção, né? Olha, Tati, você falou sobre isso, isso e isso está correto? Posso colocar na sua ficha? E isso já vai direto, sem a necessidade de digitar. E com relação à geração de imagem aqui também, né, muito para a questão de recursos visuais, mas para a equipe de marketing, para a equipe que está lançando o produto, uma campanha. Então, tudo isso é possível. E aqui, para a parte de imagem, a gente teve, no ano passado, uma questão de ética muito forte, que foi, na Alemanha, um fotógrafo que emulou uma inteligência artificial na fotografia, ele acabou ganhando aquele concurso. Então, olha, como a gente está vendo coisas diferentes acontecendo nesse meio, e a gente precisa, de uma certa forma, eu não digo inibir, mas deixar algo governado e controlado, né, para que a gente saiba a potencialidade de cada um desses recursos. Então, falando sobre ética responsável, a Microsoft ela tem trabalhado muito nesse pilar de confiança, e aí há mais de 8 anos a gente participa de grandes fóruns nos países, justamente buscando
qual que é o meio do caminho, né? Qual é o bom uso da inteligência, né? Então, a gente tem alguns pilares, como privacidade e segurança, inclusão, responsabilização, transparência, imparcialidade e confiabilidade. E, em cima desses pilares, a gente tenta sempre buscar o bem humano, né? O bem maior. Então, aqui, até onde a inteligência artificial pode ir e até onde o humano, dali para frente, vai conduzir aquela ação. E esses temas eles estão muito em voga em todos os países e os padrões que vão ser utilizados para a inteligência artificial. E aí vocês vão entender o porquê disso, porque, apesar de ser uma caixinha em branco, né, que vocês estão fazendo aquela pergunta, buscando aquele conteúdo, mas o que está rodando por trás disso, né? O humano ele tem que saber como se chegou naquela informação. Então, isso é um dos pilares de transparência. Então, aqui na Microsoft, a gente tem o seguinte conceito, né? Naquele momento que a gente blinda toda a questão de conhecimento específico, a gente diz que os dados são de vocês e que, em nenhum momento, a Microsoft vai treiná-lo com clientes ou treinar com a Microsoft ou compartilhar esse conteúdo. Isso é muito importante, tá? Inclusive, a Microsoft é a única que tem dentro do território brasileiro. Então, para perseguir toda essa questão de LGPD, que os dados devem residir dentro do Brasil, a gente está 100%, 200% compliance com relação a isso. Com relação a que não vai funcionar para nenhum tipo de treinamento externo, e aqui também o que os dados de vocês estão protegidos. Então, possivelmente, vocês podem utilizar e a informação vai estar alocada. O que acontece? Há já um ano e pouco atrás, a gente já vem observando diversas empresas onde os funcionários, às vezes, colocam aquele banco de dados ou colocam aquele SharePoint apontado para a internet e para a inteligência artificial generativa de fora e acaba vazando os dados. Então, de repente, você tem segurança no CPD, você tem uma série de firewalls, todo mundo trabalhando em cima daquilo, e uma passadinha de inteligência artificial vaza todas as informações. Tá? Então, aqui é super importante, e esse é um grande diferencial da Microsoft com relação a essa parte de integridade. Com relação à ética nos tempos de inteligência generativa, né, a gente precisa transformar, né, a experiência de todos os usuários, os aspectos humanos, fazer a promoção de ambientes que sejam melhores, mais seguros e previsíveis, trabalhar também com a questão de interações positivas, né, então buscando o crescimento da humanidade, com toda uma relação de relevância para o ser humano, tentar segurar o máximo possível de fraudes, né, com relação aos sistemas, chatbots falsos também, direitos autorais. Então, a gente falou aqui bastante sobre o direito acadêmico, né, essa questão, mas também sobre a fotografia, que eu comentei com vocês, e recrutamento de candidatos também. Então, aqui está sendo utilizado alguns exemplos de inteligência artificial generativa no ambiente empresarial. E, com relação a isso, a ética vem muito galgada em 3 grandes pilares. Né? Primeiro pilar, prática responsável dos dados, uma utilização segura e 100% de transparência. E, para cada um desses itens, a gente tem que esboçar, né, como é que está sendo feito cada parte dessa. Então, que dados que foram utilizados para fazer o treinamento dessa inteligência artificial? A gente teve acesso? A gente consegue fazer alguma questão de engenharia reversa para se chegar na mesma questão? O que foi realizado para prevenir conteúdos maliciosos, né, ou explícitos? Então, aqui na Microsoft, a gente tem toda uma questão de blindagem também com relação ao conteúdo que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, morte, tiro, assassinato, não é algo que deve se possivelmente permear numa questão educacional. Mas, quando eu falo de Tribunal de Justiça, é algo que é necessário, porque faz parte do negócio deles. Então, contudo, com relação a isso, se vocês não precisarem desse tipo de conteúdo, vocês conseguem, através de uma tela, tá? Isso tudo graficamente, colocar ali qual que é a permissão que você tem com relação àquele conteúdo específico. Né?
Aqui, como os dados podem perpetuar ou aumentar o viés com histórico, que eu acho que é muito o que o Pedro comentou, no seguinte sentido, né? Esse dado ele já está enviesado de alguma maneira, porque foi um humano que criou, né? Então, a gente precisa ter essa noção para saber o quanto que, quando a inteligência gerar aquele insight, aquela capacidade para a gente, vai nos ajudar e o quanto é verídico. Isso também é uma das formas que a gente tem que ver com relação à alucinação, tá? E como está sendo evitado as decisões tendenciosas para o futuro, né? Porque a IA nada mais é, gente, do que uma criança pequenininha que você vai ensinando dia após dia. E você sempre precisa ter uma retroalimentação desse conhecimento específico, né? Não somente o que você está vendo de resposta errada ou de conteúdo sendo gerado errado, mas de coisas novas também que estão saindo, né? Um outro pilar é a utilização segura, né? Então, a gente precisa delimitar, né, até onde essa utilização vai utilizar ética, né? Então, a gente pode comentar um pouco sobre a questão da definição focada nos objetivos, né? Então, por exemplo, uma das formas que a gente tem trabalhado para segurar a alucinação dos modelos de inteligência é você restringir conteúdo, né? Então, seja bem específico nas perguntas que vocês estão fazendo. E essa questão de engenharia de prompt, que a gente chama, que é justamente a instrução que você passa para a inteligência artificial, ela precisa ser bem detalhada, porque você gostaria que ele continuasse por aquele caminho, ou só utilizasse aqueles 3 PDFs, ou só utilizasse o conceito que está interno na empresa. Então, é de nossa responsabilidade também fazer esse caminho junto com a inteligência, tá? Um outro ponto, né? Quem que é o público-alvo que vai consumir aquela informação? Isso é muito importante para a gente entender se o conteúdo está ok ou se a gente precisa fazer algum tipo de treinamento adicional. Com relação também aos objetivos e incentivos, e uma forma responsável de garantir que a gente está atingindo aqueles objetivos. Então, depois que foi feito toda essa inserção de conhecimento, treinamos, estamos ok, e agora a inteligência está começando a ser utilizada. Como é que a gente faz para avaliar que a gente está atingindo o objetivo daquela área que está consultando aquela parte específica de IA generativa, né? Ou como o resumo está sendo correto, ou se a pergunta foi respondida de uma maneira correta. Então, aqui dentro existe um trabalho humano fortíssimo, tá, gente? E a gente tem observado que cada vez mais as equipes, as organizações e etc. estão preocupadas também com relação a esse tema. E, por último, a gente tem essa questão da 100% de transparência, né? Então, fazer ali, possivelmente, uma auditoria humana sobre aquele modelo para buscar como aquilo foi gerado, por que foi gerado, qual foi o índice que deu em termos de matemática, estatística. Isso tudo é possível fazer, toda essa engenharia reversa do conteúdo, né? Identificar também se ela chegou nas recomendações mais adequadas, testar também parcialidade, né? Se for outra pessoa perguntando de uma outra forma, será que a resposta vai ser a mesma ou se vai ter desvio de conhecimento com relação a isso? Então, também é uma outra preocupação. E aqui, por último, os tomadores de decisão, eles precisam compreender como aquilo foi gerado, né? Então, muito possivelmente, trabalhar em painéis e documentos que tragam alguns insights de negócio, mas vocês, se forem questionados com relação a isso, têm que saber de onde veio esse dado, como esse dado foi trabalhado. Então, tudo isso são questões de extrema relevância para a parte de ética, né? E deixar o humano, né, sendo aqui não só o gerador de informação, o copiloto trabalhando com inteligência artificial, e muito da gente olhando e exercitando, né, esses modelos através de observabilidade também, para identificar o que tem de problema, como é que a gente faz para corrigir isso. Então, esse também é um outro fator aqui de 100% de transparência. E, com relação a isso, a Microsoft ela tem muito material para a parte de transparência, confiabilidade, ética. Vale a pena vocês consultarem no site. Está tudo escrito em português, então, se vocês tiverem alguma dúvida, também a gente está à disposição para elucidar alguma necessidade adicional. Muito obrigada, gente. Tatiana,
rastreabilidade de resultados. Bom, né? Não, pois é, porque esse é um problema-chave desses algoritmos todos de inteligência artificial, porque depois que você faz o treinamento todo, vira aquela caixa preta e você não sabe como que ele chegou àquela conclusão. Então, os avanços são reais de a gente conseguir fazer engenharia reversa? Sim, sim. Aqui na Azure a gente consegue fazer toda essa questão dessa engenharia reversa, inclusive testando modelos que são já autotreináveis, né? Ou então modelos específicos. Então, essa é uma das grandes vantagens da Azure, porque vocês têm acesso ao que está sendo trabalhado, não é simplesmente uma caixinha em branco ou uma caixinha preta que sai um resultado no final, né? Sem explicação lógica. Perguntas aqui do público. O Rafael, da Indis. Sobre direitos autorais, até onde podemos usar conteúdos do ChatGPT e outros? Olha, com essa parte de direitos autorais, é um limiar muito, né, pequeno, né, entre usar e não usar e como usar. Eu acho que aqui a gente tem diversos recursos, inclusive, para testar essa autoria, né? Então, fiz mestrado, e você tem que escrever lá uma dissertação, e os professores, na minha época, já utilizavam um certo conteúdo para ver se de onde veio aquela informação, qual é a rastreabilidade dela no final, né? Se é verdadeira, se não é. Então, aqui eu acho que a gente primeiro tem que ter um bom senso, né? Trabalhar como sendo um auxílio ao copiloto, né? Então, tudo bem, inteligência artificial, como a Vera comentou, vem com aquela informação, mas você é humano, né? Você pode fazer um double check sobre aquilo, olhar mais a fundo, comparar com outras fontes. Então, eu acho que é isso. A gente não pode assumir como 100% uma verdade, mas se trabalha com isso, né? Bira Lavor, PlayStem Academy. Como podemos proteger os dados imputados por crianças e adolescentes em plataformas que usam AI? A gente tem toda uma questão de controle de conteúdo dentro da Microsoft que é muito eficientemente utilizada, tanto é que eu comentei que alguns clientes a gente tem que começar até a customizar essas questões, mas a gente oferece todo esse arcabouço justamente para segurar uma criança, né, tirar conteúdos violentos, explícitos e etc., né, ali de assédio. Então a gente trabalha com relação a isso. Contexto, né? Contexto. E aprofundando isso, e a questão da privacidade dos dados das crianças, como é que fica de não usar os dados de crianças para treinamento e tudo mais? Quer? Por favor, Vera, que aqui é bem o tema de educação. Obrigada, Flor. Pode vir, está perto já. Espera aí. Dentro de educação, a gente tem toda essa preocupação. Até por isso, quando eu mostrei, dentro do Copilot aberto, né, tem o aberto, e dentro de quando a gente fala as licenças gratuitas, ela tem proteção de dados dentro da instituição. Então, mesmo quando a gente está trabalhando na camada gratuita dentro da escola, aquela instituição escolar tem a proteção dos dados. Esses dados não entram, não ficam abertos. Agora, tem aqui uma coisa importante, que o Copilot mesmo, ele não é o gratuito, é gratuito. O Copilot do Office 365, ele só pode ser utilizado por maiores de 18 anos. Então, onde você tem uma solução, que é uma solução restrita e uma solução dada, ela por enquanto, ela só está autorizada para estudantes maiores de 18 anos. Então, assim, a resposta é essa. E dentro do gratuito, se ele está num ambiente escolar, os dados todos trabalhados ali dentro são protegidos. É dessa forma que a gente organiza. Muito obrigado, Vera. Obrigada. A Denise, da Render, faz a seguinte pergunta para você, Tatiana. Como identificar de onde vem a informação para que não haja plágio, para que não possamos citar as fontes, para que possamos citar as fontes em nossos textos? Quer dizer, aqui é como que consegue a referência bibliográfica mesmo de onde que veio cada dado? Legal. Aqui a gente pode trabalhar para o GPT, né, o chat GPT, informar na resposta o link daquela fonte. E se a pessoa tiver necessidade, o Copilot também,
clica ali e vai aparecer o texto no qual foi referenciado, inclusive página, vem tudo direitinho essa parte de fonte. Mas você precisa pedir no seu prompt, né, na sua instrução para a máquina, que você quer que o retorno seja dado com a fonte que ele buscou aquela informação, justamente para não criar um livro que não existe, um autor que não existe, e segurar a questão de alucinação. Quer dizer, no fim das contas, se eu entendi bem, a dica que você está dando é essa preocupação tem que vir no início da geração de informação e não no final, né? Não adianta pedir depois. Por você tem que isso pedir no que início. as perguntas é o grande segredo aqui da inteligência artificial. A gente precisa saber qual é o público que vai consumir aquele conteúdo, até onde vai consumir aquele conteúdo, pelo menos na primeira passada. E, com isso, você vai falar, olha, inteligência artificial, você é pequenininha, mas, olha, você tem que responder assim, usar esse método, somente respostas que você consiga buscar uma referência. Então, para isso, você já corta uma situação de alucinação, porque buscou um texto que não existe, né? E como é que você faz para segurar com relação ao conhecimento público, né? Porque ele pode querer, dentro de casa, buscar lá fora um conhecimento. Você fala para ela, não pode buscar lá fora, né? Fique somente aqui. E aí ela fica nesse conhecimento mais retraído, que seria o conhecimento das organizações, né? Tem uma pergunta que é parecida, mas me parece que não é igual, do Vinícius do Politize, que é um Instituto de Educação Política. Como podemos garantir que a inteligência artificial use referências seguras e não tome como referência sites que disseminam desinformação ou fontes de teorias conspiratórias? Por que me parece diferente nesse caso? Porque você tem que contar que a inteligência artificial seja capaz de distinguir entre as fontes que ele vai usar, sem necessariamente que a pessoa que está fazendo o prompt faça uma lista de referências, né? Mas você pode blindar por recursos, né? Você só vai procurar nesses recursos que estão aqui, daqui para dentro de casa, né? Você limita ele na criatividade de buscar respostas no mundo externo. Essa é uma das formas que a gente tem utilizado. Você tem o conhecimento deste conteúdo, responda sobre este conteúdo. No momento que a gente faz uma pergunta que não tem aquele conteúdo, ele fala, me desculpe, mas essa pergunta eu não tenho a resposta. Quer dizer, a maneira de fazer, em essência, é você tem que indicar quais são as fontes que ele pode... É por isso que teve um grande boom, né, de startups de prompt engineer, né, que são engenheiros de prompt. Está todo mundo aqui buscando o melhor prompt, porque dentro desse melhor prompt vai ter a melhor resposta possível para, né, para aquela situação específica. Então, as pessoas estão vendendo já por hora, né, o engenheiro, praticamente. O segredo está aí. Tatiana, como é que eu me formo em engenharia de prompt, hein? Onde que faço esse curso? Tem bastante curso, inclusive na Microsoft, onde foi comentado. No Learn tem curso de engenharia de prompt, gente. Vale a pena fazer todo esse deck que a Lúcia tem comentado aqui também, porque já baliza todo mundo e cada um pode trabalhar com alguma coisa, né? Com relação a IA. Vocês viram, a gente tem voz, tem a parte de face, tem a parte de codificação, os próprios GitHubs, os copilots também, todas as soluções da Microsoft, onde vai ajudar a questão de produtividade. Então, tem muito material, gente. Eu sempre brinco com os meus clientes e amigos, né, que se a gente tivesse, na nossa época, né, tudo isso de informação que a gente tem hoje, estava todo mundo na NASA, entendeu? Porque tem vídeo, laboratório, documentação, tem que aproveitar. Recurso está aí. Se você soubesse a quantidade de vezes que eu tomei bomba em cálculo 1, você não acharia que eu poderia estar na NASA. Ah, com certeza, Pedro. Estudioso você. Não. Olha, eu só queria fazer uma última pergunta, que é mais uma confirmação, mas que eu acho que é importante e relevante nessa sequência de perguntas que a gente está tendo aqui, que é o seguinte, já que a gente está focando em engenharia de prompt, ou seja, em como saber fazer a pergunta... Isso, mas aí também numa questão de modelagem, né? Então, quando você fala do GPT-4o, ele já é um modelo multimodal, já vem com imagem, som, vídeo, texto, interação mais intuitiva. Então, é engenharia de prompt
mais uma capacidade computacional, e aí a gente vem aqui com a Azure, né, para segurar todos esses modelos rodando, e com os modelos que você vai querer utilizar. Tem modelo agora de SSM, que são os modelos de small, não tem mais só o large. Agora também tem os pequenininhos. Qual vai ser a diferença de um para outro? Acuracidade e valores comerciais. Eu acho que eu vou perder o fôlego. Tatiana? Isso. Fora a base de conhecimento de que você trabalha, que você pode apontar para aquele negócio específico e trabalhar tudo que tem ali dentro, né, de informação. Ou seja, no fim das contas, o que a gente está dizendo aqui nessa conversa aqui com a Tatiana é o seguinte: as bases de dados que vocês já têm, todos os relatórios que vocês produziram, todas as planilhas, todos os PPTs, todas as informações acumuladas pelas organizações de vocês são a coisa mais preciosa que vocês têm para alimentar essas inteligências artificiais e começar a produzir mais informação, tirar mais conclusões e descobrir mais perguntas, mais campos de investigação na relação ao futuro. No fim das contas, é uma ferramenta para trabalhar aquilo que vocês já têm e não conseguem olhar porque humanamente é impossível potencializar as capacidades humanas de correlação, entendimento, compreensão e nos ajudar, né, gente? Poxa, ficar levando um tempão para fazer uma ata de reunião, por que a gente já não faz para a gente só consome, eu tenho que fazer isso, isso e isso, e já corre para fazer as atividades. Então, ela vem muito com esse sentido, né, de ajudar os seres humanos a se desenvolverem cada vez mais. Tatiana, muito obrigado. Imagina, Pedro. Obrigada a vocês. Obrigada, gente.